De abril com o tema Pela Fé. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. E eu te faço uma pergunta. Pergunta ao seu irmão melhor, dizendo assim: irmão, o que é a fé? Pergunta para ele. Então pergunta assim: você sabe o que é a fé? Pergunta para ele. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanhe no telão, por favor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Vou repetir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Abra comigo lá em Romanos, agora rapidinho, no capítulo 4. Romanos 4, 16 e 18. Romanos 4. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 4, verso 16: portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que seja a promessa, seja firme a toda a posteridade, não somente a quem é da lei, mas também que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto ele que tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois ele já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Irmãos, vivemos um tempo, uma geração do imediatismo. O século 21, todos nós estamos aqui. A gente faz uma viagem, a primeira coisa que a gente quer fazer é uma selfie, né? Selfie, né? Porque eu sou mais antiguinho assim, irmão. Uma fotinha, na minha época era fotinha. E a gente, muitas vezes, a gente chegou ao lugar de tirar foto, já posta. A gente não tem mais paciência em esperar. Para aqueles que estão aqui de cabelos brancos, mais antigos, eles são da época, pelo menos, meu pai, meus avós sempre falaram, de uma época que as coisas andavam um pouco mais devagar. Hoje nós não temos paciência no trânsito, nós não temos paciência numa fila de banco, apesar que os bancos estão acabando, mas nós não temos paciência num ponto de ônibus. A gente vê uma sociedade doente, tomada pela necessidade da coisa acontecer de forma imediata. E às vezes nós vamos para esse relacionamento levando isso para com Deus. Chegamos numa igreja como essa, numa quarta-feira como essa, e chegamos aqui e falamos: Deus, eu preciso de um milagre. E se Deus não fazer nessa quarta, amanhã você vai na outra igreja pedindo um milagre. Aí você vai na sexta-feira pedindo outro milagre. Aí você vai atrás da profeta da revelação, da irmãzinha que entrega os mantos. E fica um desespero, porque você quer uma resposta de Deus. Só que eu já vi pastores pregando, dizendo assim, que Deus tem pressa. Irmão, quem tem pressa somos nós. Deus tem propósito. E aí vamos para o relacionamento com Deus, dizendo assim: olha, já estou numa idade, eu preciso casar. Eu preciso adquirir. Olha, o meu vizinho tem carro, o meu vizinho tem uma boa casa. E aí a gente vai... Voltou. Aí a gente vai para esse relacionamento com Deus e acaba se frustrando. Porque Deus, Ele quer te levar para o centro da sua vontade. Deus quer que nós venhamos aprender o que Hebreus fala, que o autor Hebreus fala em capítulo 11, verso 1. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperar, ou coisa difícil. E a certeza e a convicção daquilo que não se vê. Hoje a gente é muito visual.
Nós somos uma geração aonde que esperar parece que está perdendo. E aí, eu chego numa comunidade como essa e falo, olha, se Deus não fazer, eu vou abandonar a fé. Se Deus não tocar, eu vou embora. Vamos amadurecer? Vamos subir de nível? Vamos deixar Deus operar em nós e através de nós? Vamos deixarmos sermos conduzidos pelo Santo Espírito de Deus para o centro da sua vontade? Vamos deixarmos sermos meninos e começarmos a olhar para Deus não do que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Porque saiba de uma coisa, Deus está trabalhando ao teu favor. Vou repetir, porque alguns não entenderam ainda. Deus está trabalhando em teu favor. Mas pastor, eu não estou vendo. Mas pastor, eu não estou ouvindo barulho. Quem te falou que Deus trabalha no barulho? Lembra de Elias? Vento, terremoto, fogo. Aí vem uma leve e suave brisa. E Deus estava lá. Irmãos, quando Deus está trabalhando, Ele fica em silêncio. Mas Ele está preparando o melhor para você e para a sua família. E nesse trabalhar de Deus, Ele quer que nós venhamos termos paciência, que é fruto do Espírito. Nesse trabalhar de Deus, Ele quer que nós venhamos agora aprender a esperar nele. Porque quando esperamos nele, nós encontramos lugar seguro. E aqui eu quero falar rapidamente, eu não vou ser enfadonho, prometo. Eu quero falar de 3 homens, rapidamente. De homens que viveram pela fé. O primeiro deles é Abraão, pai da fé. Porque Abraão viveu pela fé e pela fé ele creu no Deus do impossível. Irmãos, veja bem. O Senhor aparecer a Abraão, faz uma promessa dizendo, Abraão, você será pai de muitas nações, ou pai de multidões. Só que Abraão tem 75 anos de idade. Irmãos, deixa eu ver se alguém chegou aos 75 aqui. Se o pastor tivesse aqui, eu ia brincar com ele. O Xande ali, brincadeira, Xande. Irmãos, uma pessoa de 75 anos, eu acredito que todos nós vamos chegar lá, amém? Amém? Com saúde, amém? Eu acredito que essa pessoa, ela pensa da seguinte forma, já trabalhei muito, já fiz muito, agora eu vou frear, não é assim? Vou viajar, vou para Israel, amém? Não quero confusão com ninguém, não é isso? Já estou aposentado, ou eu vou comprar uma casa na praia, amém? Ou eu vou comprar uma fazenda, amém? Ou é uma rede preguiçosa para deitar. Porque aos 75 anos ninguém quer mais nada. E a gente vive de quê? De glórias do passado. Eu fiz isso, eu fui isso. Quem já ouviu pessoas com essa idade falando, é assim? Porque a gente vai contar de coisas que foram feitas. E Deus aparece para um homem de 75 anos dizendo, olha, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, eu vou te mostrar uma terra. E eu te farei pai das nações, pai de multidões. O que eu aprendo? Para aqueles que creem no Deus do impossível, não existe aposentadoria. Para aqueles que creem no Deus do impossível, 75 anos, 80 anos, não importa. Deus começa um projeto novo na vida de quem crê. Aí alguém vai falar, pastor, eu já não creio mais. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Deus começa um projeto novo na sua vida. Ainda que é impossível para os homens, tudo é possível para Deus. E aí, Abrão, que significa grande pai. Se pudéssemos convidar Abrão, até então não Abraão. Abrão, o que significa seu nome? Ele fala, grande pai. E aí a gente ia perguntar, quantos filhos você tem? Ele fala, nenhum.
Como assim, grande pai, nenhum filho? E, inclusive, a minha esposa, ela é estéril. Espera aí, Abraão. Como acreditar quando tudo diz que não? Como acreditar que o novo de Deus ainda está para vir? Porque eu aprendi uma coisa. Mesmo que nós não temos o controle de todas as coisas, Deus continua no controle. Mesmo que as coisas pareçam o contrário, mesmo se nós não podemos fazer mais nada, nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Irmãos, Deus ele não precisa de tempos, olha, eu só vou trabalhar com jovens. Não. A história vai nos contar de um primeiro-ministro da Inglaterra chamado Winston Churchill. 70 anos de idade. O eixo do mal, Alemanha, Japão, Itália, invadiu a Europa, a grande Segunda Guerra. E por causa de um homem de 70 anos de idade, ele foi capaz de parar a máquina militar de Hitler. O que eu aprendo? Não existe tempo passado para Deus continuar operando na sua vida, porque Ele está operando agora e para todo sempre. Então pare, irmão, de achar que Deus não está no controle. Mas alguém vai falar, mas Abraão foi diferente. Não, ele creu pela fé, porque uma coisa eu aprendo em nome de Jesus: o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas, Ele te chama, Ele te capacita, Ele te habilita para viver os seus projetos, os seus sonhos em nome de Jesus. Eu não perdi o controle, eu não perdi o controle. Tem um cantor aí, para aqueles que têm mais de 30 anos, que diz assim, tem um pedaço da música, eu não vou cantar não, porque eu troco as palavras, o L pelo R, né? Que diz assim, Fabi: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz, não espera. Mentiroso. Vendedor de disco. Para quem não sabe o que é disco, irmão, depois você pede a pastora que te explica. Irmãos, não. Vem, vamos embora, tudo bem. Esperar em Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Aí Abraão, ele vai tentar dar uma ajudinha a Deus. E vai pegar ali a sua serva, vai gerar Ismael, mas ainda não era o filho da promessa. E aos 99 anos, Deus fala com Abraão: Abraão, agora você não é mais Abraão, agora você é Abraão, pai de grandes nações, pai de multidões. Eu fico imaginando nos dias de hoje o bullying que ele ia sofrer. Como que você pode ser pai de multidões se você não tem filhos? Como ele lutou contra a falta de esperança. E uma coisa eu sei, que quando Deus do impossível, Ele se levanta, grandes coisas Ele vai fazer para aqueles que creem. Pela fé, Abraão creu no Deus do impossível. Agora imagina, vou falar, 2 velhinhos, um com 99, o outro com 90, namorando. É um milagre de Deus, irmão. É um milagre de Deus. E o mais interessante, que quando Deus está no negócio, tudo fica bom. Então eu profetizo sobre aqueles que são casados, que a sua vida íntima, conjugal, nunca vai perder o sabor. Vai ser 60, 70, 80, 90 anos. A coisa não vai deixar cair, porque Deus está nesse negócio de casamento. Oh, glória! Agora nasce a criança com 100 anos, Abraão com 100 anos. Nasce o filho da promessa. Eu imagino festa, Abraão agradecendo a Deus do impossível. Só que Deus, Ele quer subir de nível cada um de nós. Quem está disposto a subir de nível, levante a mão. Está mesmo? Daqui a pouco vamos ver se está mesmo. Aí Abraão, Deus fala: Abraão,
pega o teu único filho, sacrifica em holocausto numa montanha que eu vou te mostrar. Eu penso que Abraão não contou para Sara, porque provavelmente ela ia falar assim, meu filho você não mata não. Eu acredito que ele pegou o filho, saiu na madrugada, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias, até o Monte Moriá. A palavra de Deus, eu fico imaginando que ele vendo aquela criança dormindo naquela tenda. Eu fico imaginando como o pai, quem é pai e mãe? Levante a mão aqui rapidinho. E Deus te pedindo um único filho, o filho da promessa. Mas Abraão, ele não olhou para trás. Ele confiou que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir as tuas promessas. E aquele jovem, a Bíblia não fala se era criança, se era jovem, mas subtende que era um jovem. Pergunta, papai, aonde está o cordeiro? Ali já era um pré-anúncio que o próprio Deus lhe daria o seu Filho amado por cada um de nós. E Abraão fala, Deus proverá. Fala com o seu irmão assim, seja profeta, irmão. Deus proverá. Fala assim com ele. Mais forte, fala assim, Deus proverá. Interessante que ele fala com os seus discípulos que ficaram embaixo. Nós vamos adorar e já voltamos. Você sabe o que eu creio, irmão? Que ele sabia que se ele entregasse em sacrifício o seu filho, Deus é o Deus do impossível para ressuscitar o seu filho. Ele sabia que Deus deu, Deus tomou, mas Ele é poderoso para fazer o impossível. Então quem vive pela fé, preste atenção, acredita no Deus do impossível. Mas está tudo contrário, está tudo dando errado. E daí? Se Deus falou, Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Um outro personagem que eu gostaria de falar aqui, que pela fé, quem vive pela fé, aprende a descansar no Senhor. Irmãos, Isaac, ele vai casar com 40 anos de idade. Aí, irmão, está atrasado, ainda, quem não casou ainda não, viu? Vai chegar o seu varão, a sua varoa. Isaac vai casar e a sua esposa, ela é estéril. E durante 20 anos, imagino eu, que ele orava, pedindo a Deus para que abrisse a madre da sua amada. De Abraão, Isaac e Jacó, eu considero Isaac o mais equilibrado. Por que eu digo isso? Isaac não era um cara de confusão, de briga. Diz a palavra de Deus que os filisteus, Isaac vinha, abria um poço, saía água, os filisteus vinham, jogavam a terra e acabava com o poço. E Isaac continuava abrindo o poço para frente, eles vinham, fechavam, vinham, fechavam. Mas Isaac não discutia, Isaac não brigava. Até que o ponto que os filisteus reconheceram que Isaac era um homem abençoado por Deus. E você e eu precisamos aprender nessa noite. Quem é que faz a nossa justiça não é a nossa força, é o Deus Todo-Poderoso que está nos céus e na terra. É Ele que é a nossa justiça, é Ele que é a nossa bandeira. Então por que a gente entra em contendas que não é para entrar? Tem gente que fala assim, eu rodo a baiana. Eu também sou assim, viu, irmão? Confesso o meu pecado e vou deixar. Eu odeio dar o meu direito para terceiros. Aquele negócio, né? Não pisa em mim não, senão eu viro uma onça. Quantos cristãos que não descansam no Senhor? Quantos que estão aqui, que estão estressados por coisas que não deveriam estar estressados? Aprende a descansar em Deus.
Aprende aquilo que está escrito no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aprenda a descansar em Deus. Aprende a se refugiar em Deus. Porque a nossa justiça é trapo de imundície, diz a palavra do Senhor. Nós entramos em cada confusão e depois queremos que Deus resolva. Isaac, ele orava para sua esposa, vai ter seus filhos. E eu fico imaginando um homem como Isaac, que vai nos ensinar uma lição aqui e você precisa aprender. Preste muita atenção. As suas lutas de hoje não são maiores que o Deus que você serve. Aí alguém vai dizer, mas você não sabe o que eu estou enfrentando. Daqui 50 anos, muitos que estão aqui não estarão aqui mais na terra. Os seus problemas de hoje já vão ficar para trás. Então aprenda a descansar em Deus, a lutar sim, mas lutar as guerras que Deus te colocou. E para de entrar em confusão que não é para você entrar. A maioria dos cristãos, dos crentes, tudo quer dar opinião. Me perguntaram assim, o Lula é do capeta? Eu falei, não. Que isso? Não, hein? Se você acha que é do capeta, é o seu direito de achar, mas eu não acho que ele é do capeta. Aí alguém vai falar, canhoto. Não, irmão, longe disso. Não é isso. Eu aprendi que nós conhecemos um Deus que pode transformar vidas. Eu acredito que Deus é poderoso para governar o Brasil e falar com Lula, com quem quer que seja. Se nós, a igreja de Deus, formos uma igreja, irmãos, que não se corrompe com as coisas lá fora. Não existe alma nesse mundo que não pode ser salva por Jesus Cristo. Não, o cara é bandido, o cara é isso. Irmãos, Jesus morreu por todos. E agora eu termino falando de Jacó. Aqueles que vivem pela fé são pessoas dispostas às grandes transformações. Irmão, crente é difícil. Ainda mais crente de carreira, que tem 20, 30 anos. Ô povo complicado. Quando chega um novo convertido, ele rasga o coração, ele quer Jesus, ele quer da palavra, ele quer tudo de Cristo. E aí a gente se fecha das transformações. Nós não aceitamos mais, Dami, cultos aonde rasgamos o nosso coração, porque nós temos uma postura. Eu sou pastor, sabe, a postura, a imagem, uma caricatura de crente. E Deus quer que nós, nesta noite, venhamos tirar tudo aquilo que é caricatura, tudo aquilo que parece bonito, mas fede, para Ele fazer uma transformação de dentro para fora. E Ele vai usar as lutas e perseguições para nos levar para o centro da sua vontade. Certa vez eu cheguei numa igreja, falaram assim comigo e com meu irmão que está lá hoje. Olha, se vocês não saírem daqui do jeito que chegou, vocês vão sair daqui deitado. Eu falei, é um traficante, é alguém perigoso. Mas quem que era? Os crentes. Os crentes. Aí eu anotei meu CPF e mandei entregar, falei, pede para orar no monte e enterrar minhas dívidas, porque eu estou assim de dívida. Irmão. Porque macumba sem causa não pega, arma forjada não pega naqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Jacó vai viver uns momentos de transformação. Jacó vai sair da casa. Jacó, ele era cozinheiro. Quem sabia que Jacó era cozinheiro? Ele era cozinheiro. Se estivesse aqui, estaria na nossa cantina, fazendo um guisado. Tipo o Vitão assim, ó, que cozinha muito bem.
É tanto que ele vai cozinhar um guisado, seu irmão Esaú vende o direito de primogenitura para ele. O homem era bom nas panelas. E a Bíblia diz que ele agora, depois de enganar seu pai e trair seu irmão, ele foge para a casa do seu tio Labão. E ele, desde a sua saída até a chegada na casa do seu tio Labão, ele vai passar por transformações. Irmão, Deus está te levando para lugares para transformar a sua vida. E aí você está achando que é coisa do capeta? Não. O Espírito de Deus está te levando para um ambiente para que você encontre o chamado e venha cumprir o propósito de Deus na sua existência. Jacó chega na casa de Labão e ele apaixona com a Raquel. Só que Labão fala, olha, tem que trabalhar 7 anos. Quantos não são casados, estão namorando? Levante a mão aqui, ó. Só podia ser minha filha lá. Eu ia falar assim, vai trabalhar com as formigas, mas vai casar esse ano, em nome de Jesus. Ô, glória, viu? Vai desocupar um quarto lá em casa. Ô, glória de Deus. Deus é bom. Irmãos, ele fala assim, Labão, 7 anos trabalhando. E Jacó começa a trabalhar. No dia do casamento, no dia das núpcias, ele vai lá, namora. Quando ele acorda, ele encontra Lia. Só que Lia não era bonita. A palavra de Deus fala que Lia tinha um semblante caído. Irmãos, Deus é tão bonito que os feios chama de semblante caído. Fala para esse feio, senhor feio, Jesus te ama. Fala assim. Mas não é feio não. Ela é a imagem e semelhança do Pai, ela é a menina dos olhos de Deus. Você é a obra-prima do Criador. E o mais fantástico, Jacó vai reclamar com seu tio Labão, e Labão fala, primeiro a mais velha, depois a mais nova. Ele vai trabalhar mais 7 anos, 14 anos, trabalhando por seu amor. E quando ele conquista os 14 anos, ele vai se casar com a sua amada. Ali ele já está transformado pelo poder de Deus. Ali ele já está convicto que ele precisa voltar lá atrás e reunir com seu pai, com seu irmão. Ele sabe que tem que haver perdão. Ele sabe, para que as promessas do Deus que apareceu em Betel se cumpram, ele precisa voltar atrás e reconhecer os seus erros. Então ele, temendo a morte, ele manda sua família para um canto, vai em direção ao seu irmão. Durou 22 anos até o retorno para a casa do seu pai. E chegando lá, o seu irmão perdoa. Aonde que eu quero te dizer? Irmãos, não há nada que Deus não possa fazer. Pode ter passado 10, 5, 20 anos. Se você está disposto a mudar, a aceitar que Deus transforme a sua vida, Deus é poderoso para curar o seu passado, fazer um presente abençoado e te dar um grande futuro para a glória do eterno. Só que hoje, você veio para se emocionar. Pastor, não estou rupiando. Pastor, o meu intelecto não entendeu o que você quis dizer. A fé não é razão, não é emoção. A fé é a fé. E a fé move Deus aqui neste lugar. Tem gente que fica falando, Deus não me responde. Eu aprendi que Deus não responde perguntas. Deus responde respostas. Por quê? Respostas de quê? Resposta naquilo que eu estou vivendo, eu vou responder com a minha fé. E quando eu respondo com a minha fé, o próprio Deus se incumbe de cumprir as tuas promessas. Só que você tem uma escolha. Viver uma vida medíocre, de mediana, ou escolher nessa noite, Deus, eu vou viver, eu vou crer pela fé no Deus do impossível. Senhor, pela fé, eu vou descansar no Senhor.
E eu quero que nessa noite o Senhor transforme a minha vida. Se coloque de pé no seu lugar. Sem formatação gospel, sem achismo evangélico. Você não pode, feche seus olhos. Eu quero ministrar algo sobre a sua vida agora. Fica na liberdade, varão. Deixa Deus te usar. Nós estamos na casa do Pai. Você veio fazer o que aqui nessa noite? Pastor, eu gosto da igreja. Eu gosto do telão, do ar-condicionado, do louvor. Amo as pregações que são feitas nesse lugar e eu também amo. Mas Deus não te chamou aqui neste lugar, nesta noite em especial, para você se emocionar. Você pode dizer assim: Deus está demorando na minha história. Não está acontecendo nada de novo. É briga no casamento. Os filhos e as filhas não se entendem mais. Fui traída, fui abandonado, fui caluniado. E você tem falado com Deus: Deus, aonde o Senhor está nisso? Deus está trabalhando em teu favor. E tudo aquilo que você enfrentou até aqui não é para te matar. Deus, Ele não quer te mudar ou te reformar. Deus quer que eu e você tenhamos um novo nascimento. E isso é obra do Espírito Santo. Você tem falado: Deus, derrama um avivamento sobre mim. Eu não consigo mais orar, eu não consigo mais fazer a tua obra. Você tem clamado dia e noite e os céus têm silenciado. Mas Deus está dizendo: volte para mim, volte para mim. Me dê o seu coração, me dê o seu coração. O Deus do impossível está aqui. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu vivo pela fé.